Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Esta afirmativa, vemos essa expressão de fé, Jesus, eu confio em vós, ficou muito popular para todos nós, através do quadro de Jesus misericordioso sobre o Senhor. Eu digo isso, pois a raiz do Evangelho está aqui. Confiar na misericórdia de Jesus, confiar na misericórdia de Deus em nossa vida. O Evangelho fala do leproso e da cura do Senhor sobre este homem, da ação de Jesus sobre a sua vida. Por isso é importante, eu gosto muito sempre de fazer uma pequena exegese. Exegese é explicar o texto, mastigar o texto um pouquinho, para que possamos compreender o que Deus quer para nós, o que Deus fala para nós. Vou deixar você doidinha, né, para lá e para cá com a câmera. Primeira coisa, precisamos olhar para trás no Antigo Testamento, pois ali nós temos na leitura dos Reis e também no Levítico, onde fala-se sobre a lepra. Sabemos que a lepra, ela hoje é entendida como a hanseníase, uma doença muito contagiosa. E no período de Jesus, ali nos judeus, naquele período do deserto, era muito comum. E acontecia muito na vida das pessoas. Volta e meia, alguém estava com essa doença, infelizmente. E a lepra era considerada, então, como um grande castigo de Deus. Um grande castigo. A pessoa que tinha lepra, ela era então excluída completamente da comunidade, excluída completamente do contato com as outras pessoas. É claro, um problema sanitário, tudo bem, mas ela então precisava se afastar da comunidade, se afastar das cidades e ir morar no deserto. E ali ela era obrigada a vestir-se de saco, ou seja, com a roupa simples, rasgada, e precisava sempre andar nos lugares sozinhas, ou mesmo com outras pessoas que tivessem a mesma doença. E quando alguém se aproximava dela, um grupo, se ela estava caminhando e alguém chegava perto, a pessoa com lepra geralmente andava com um sininho ou precisava gritar: impuro, impuro, avisando que ela era uma pessoa impura e ninguém poderia chegar perto, pois se alguém tocasse naquela pessoa, na veste ou qualquer lugar onde ela tivesse o contato, essa pessoa também tornava-se impura. Precisava então ir ao templo e purificar-se. Ficaria isolada então por 80 dias para ver se não ia desenvolver a doença. E aí voltava inserida então na comunidade. Para o judeu, toda doença pública, digamos, era entendida como um castigo de Deus. Sabemos que não é assim, mas era a cultura e o modo de compreender as coisas. Pensemos então sobre essa pessoa com essa doença, o sofrimento que essa pessoa passava.
Pois, além de sofrer fisicamente, ela sofria na alma, sofria no coração, porque era expulsa do convívio de todos, expulsa do convívio da comunidade, expulsa do convívio de sua família. Era então considerada uma pessoa morta. Era assim que eles entendiam. Essa pessoa morreu, porque raramente essas pessoas eram curadas. Então, eram excluídas de toda a comunidade. Posso imaginar o sofrimento dessas pessoas. Na doença, nós já ficamos absurdamente fragilizados, não é mesmo? É o momento onde nós mais precisamos do outro, mais precisamos da compaixão do outro, seja qual for a doença psíquica ou mesmo física, seja como for. É o momento onde nós precisamos do contato da família, do contato dos irmãos, do cuidado do outro. E nesse momento onde a pessoa mais precisava, ela era excluída e jogada fora. A lei mosaica de Moisés trazia o seguinte: se a pessoa fosse curada, ela então, se tivesse nenhuma ferida, tomava-se o banho e depois ia então até o sacerdote do templo, e ali ele iria averiguar se a pessoa tinha sido curada, se não tinha mais nenhuma doença, ou seja, Deus tirou a maldição do pecado sobre aquela pessoa. O sacerdote então pegava aquela pessoa, levava diante do templo, diante de toda a comunidade, apresentava aquela pessoa para a comunidade, e claro, todo o povo se alegrava, porque aquele irmão estava morto e voltou para casa. Esse é o contexto do Evangelho de hoje. Vamos ver o que Jesus faz, como Jesus muda tudo, como Jesus em nossa vida transforma tudo, como Jesus muda e faz novas todas as coisas. Este homem, e vamos lá, Jesus estava caminhando. São Marcos fala de que Jesus já tinha feito muitos milagres. Se lembrarmos um pouquinho nessa semana de quantos milagres Jesus tinha feito: expulsou demônios, curou o mudo, cego, enfim, fez muitas maravilhas. E aqui agora esse homem, com muita misericórdia e com muito medo, se aproxima de Jesus. Mas há algo muito forte aqui no coração deste homem. A sua fé é tamanha que faz com que ele passe por cima da lei, que ele sobrepuja tudo isso e vá adiante do Senhor. É interessante como realmente ele faz isso. Ele vai até Jesus e se ajoelha aos pés do Senhor. Santa Teresinha fala que a ação que nós fazemos, primeiro quer uma ação no coração. A nossa decisão de fé, o nosso movimento começa internamente. E este homem, antes de se aproximar de Jesus, já assumiu uma fé interna profunda. Ele sabia e tinha escutado sobre Jesus, e ele decidiu romper com tudo e ir até o Senhor. E ao se ajoelhar aos pés de Jesus, confiante, ele diz: se tu queres, podes me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Traduzindo: Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez: Jesus, eu confio em vós. Esse Jesus, eu confio em vós, mexeu com o coração deste homem e o fez se movimentar, o fez sair de si mesmo, quebrando todas as barreiras e indo ao encontro daquele que olha com compaixão e misericórdia. E aqui nós temos então um movimento de um homem que vai até Jesus com fé, confiante no Senhor. Mas poderíamos ter uma troca. Jesus poderia olhar simplesmente e dizer: você está curado. Jesus poderia fazer qualquer coisa, mas há algo especial. Lembremos que na semana passada rezamos com a mão forte. Mais uma vez, a mão de Jesus, a mão de Deus que nos cura e nos transforma, aparece novamente e diz assim: Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Eu quero, fica curado. A palavra que aparece aqui é compaixão.
Jesus tem compaixão de nós. Jesus tem misericórdia de cada um de nós. A tradução da palavra compaixão quer dizer entranhas. Entranhas mesmo, tripa, coração, tudo que nós temos aqui. Para dizer, e é uma expressão puramente humana, pois a compaixão, a melhor tradução, e uma delas, é colocar-se no lugar do outro, é sentir com as entranhas, sentir por dentro o sofrimento do outro, sentir por dentro o coração do outro. E tudo isso, a palavra compaixão quer dizer que Deus, que tem entranhas de misericórdia, Ele sente o nosso sofrimento, Ele sente o seu sofrimento, Ele tem compaixão de cada um de nós. Por isso, Jesus simplesmente não olha para o nosso sofrimento, Ele sofre conosco, Ele sofre com você, seja qual for o seu sofrimento, do menor ao maior, porque em Deus não existe isso, menor ou maior. Sofrimento é sofrimento, compaixão é compaixão. Jesus então se coloca no nosso lugar. Ele tem compaixão, misericórdia, entranhas de misericórdia, e coloca-se junto de nós. Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós. Aquele que não tem sofrimento sofreu por cada um de nós. Por isso Jesus, Ele sente, Ele sabe o que sofremos, conhece. Por isso, ao olhar para aquele homem, o Senhor teve compaixão, colocou-se no lugar dele. E há algo muito forte aqui. Não se podia tocar no leproso, mas Jesus o toca, segura naquele homem. E a lei que trazia antes era a seguinte: se eu tocasse no impuro, eu me tornava impuro. Mas Jesus, o puro por excelência, tira a impureza daquele homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o Senhor o toca e cura aquela ferida, o sacerdote impõe a mão e cura os nossos pecados, impõe a mão e transforma o pão e vinho em corpo e sangue, impõe as mãos e transforma dois em um, impõe as mãos e nos dá a graça de nos tornarmos filhos em Deus pelo batismo. É o milagre de Deus que acontece em cada um de nós. Por isso esse homem com fé, confiante no Senhor, vai até Jesus, se ajoelha, e o Senhor, com entranhas de misericórdia, o acolhe, sente o seu sofrimento e o cura. O Senhor nos cura, como disse e repito. O Senhor conhece os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades de cada dia, nossos erros, nossas mazelas. O Senhor sabe onde nos dói e tem compaixão de cada um de nós. Sofre com você, comigo, com cada um. Porque não temos mais um Deus distante, mas um Deus perto, um Deus próximo, um Deus que tem compaixão de cada um de nós. Um Deus que se coloca no nosso lugar. Indico uma leitura, um teólogo chamado Moltmann. Ele é muito bom, o texto, muito utilizado por João Paulo II. Os teólogos de muitos tempos. Moltmann trabalha sobre a teologia da cruz e nos explica o sofrimento, o sentido do sofrimento, e nos ajuda a entender essa proximidade com Deus, que Deus se coloca junto de nós, que na cruz o Senhor abraça os nossos sofrimentos. Hashtag fica a dica. Mas há algo mais para fechar o Evangelho. No finalzinho do texto diz assim, vai eu de novo, deixar a Pascom doidinha. Nós vamos resolver isso logo, logo, viu? Com novas câmeras, se Deus quiser. Quando o leproso foi curado, ele fez o seguinte. Ele foi e começou a contar. Jesus falou com ele, vai lá no templo e fala o que aconteceu. Ele contou o que tinha acontecido. E é algo interessante que acontece aqui. E o texto faz assim. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Ficava fora em lugares desertos. Ora, quem não podia ficar na cidade, que não podia mais estar junto, que tinha que morar no deserto, era quem? O leproso. O leproso trocou de lugar com Jesus.
Aquele homem que era excluído e colocado no deserto foi restituído na comunidade e voltou para a sua família, para a sua cidade. E Jesus, que estava lá dentro, foi agora para fora. Foi ficar no deserto porque não poderia mais estar ali. São Marcos quer mostrar que Jesus é assim. Ele nos coloca no melhor lugar e sofre por cada um de nós. Ele troca de lugar, porque Jesus tem entranhas de misericórdia. Deus é misericordioso e sofre por nós. Deus é misericordioso e está na cruz por mim, por cada um de nós. Que possamos confiar no Senhor, na misericórdia de Deus em nossa vida. E claro, os nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, possamos trazer ao nosso coração nesse movimento que nos leva até Jesus. Trazendo lá no fundo, por mais difícil que seja, por mais que não tenhamos forças para caminhar, no fundo da nossa alma, possamos dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Vamos ficar de pé.